A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quero engrandecer o nome do Senhor e quero agradecer aos meus apóstolos Hélio e Graça, como também os coordenadores da EBD, Flávio e Edma, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus para a nossa EBD. Eu gostaria de ler com vocês João capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 22, que diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui meditando na tua palavra. Que o teu Santo Espírito ele ministre aos nossos corações aquilo que nós necessitamos para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A revelação da palavra, nós temos que entender que quem traz a nós é o Espírito Santo. Nós precisamos dele para entender o que o Senhor está dizendo. Esse texto, ele é glorioso, porque Jesus ele chega para os seus discípulos numa hora que eles estão passando por uma situação difícil, uma situação de medo. O medo, amados, se não for controlado, ele nos dirige para fazer coisas que não convêm, pois o medo é nosso corpo se mobilizando para lidar com uma ameaça. É uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. Ele pode causar o estresse, a ansiedade e a sensação de luta ou fuga. Luta para enfrentar essas situações e fuga para ficar longe delas. Só que nós não devemos ser dirigidos pelo medo, mas temos de ser guiados pelo Espírito Santo através do amor de Deus. Em 1 João 4,18, a palavra ela diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em João 14:23, diz o seguinte: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, nós demonstramos que amamos o Senhor quando obedecemos a sua palavra. E, amados, diferente dos apóstolos, dos discípulos, Maria Madalena, quando a gente observa o início desse capítulo, a gente vê que ela foi ao sepulcro logo cedo. E chegando lá, ela viu que a pedra tinha sido removida. E ao ver isso, ela foi ao encontro de Pedro e João e juntos eles voltaram ao sepulcro. E chegando lá, realmente eles constataram que o corpo do Senhor não estava dentro do sepulcro. Mas o que tinha ali era as faixas de linho que tinha envolvido Jesus, como também o lenço da sua cabeça. Só que algo glorioso era que o lenço da cabeça do Senhor, ele estava ali dobrado, né? E a palavra diz que quando João ele viu aquilo, ele creu. Amados, naquela época, o lenço, ele simbolizava algo, ou seja, o Senhor dos seus servos, ele queria falar algo para os seus servos através do lenço. Quando o lenço ele estava
embolado, queria dizer eu terminei e a mesa poderia ser retirada. Quando o Senhor ele dobrava o lenço, ele queria dizer não mexa na mesa, porque eu voltarei. Então, ali Jesus ele estava dando um recado para os seus. Eu voltarei. E Maria Madalena, ela ficou no sepulcro enquanto os dois apóstolos eles voltaram para casa. E naquele momento ela começou a chorar. E quando ela olhou novamente para dentro do sepulcro, ela viu ali dois anjos. E ela conversou com os anjos, perguntando o que tinham feito com o corpo do Senhor. E quando ela olha para trás, Jesus aparece e Jesus fala com ela. E Jesus tem um diálogo com ela. E Jesus diz para ela, não me toque, porque ainda não fui para o Pai. E Jesus, ele dá um recado para ela, para que ela possa falar para os seus apóstolos. Jesus, ele diz, diga aos meus irmãos, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria se alegrou com isso e contou isso aos apóstolos. Mas os apóstolos amados, eles não conseguiram ter a mesma alegria que Maria. Por quê? Porque eles não viram. E a palavra aqui diz que eles ficaram trancados por medo dos judeus. Ou seja, o medo, se a gente não controlar, ele pode atrapalhar a nossa vida espiritual. O medo é nosso corpo se mobilizando para lidar com uma ameaça. É uma sensação gerada a partir de situações de perigo ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto. Ele pode causar o estresse, a ansiedade e a sensação de luta ou fuga. Luta para enfrentar essas situações e fuga para ficar longe dela. Mas nós não devemos ser dirigidos pelo medo, mas temos de ser guiados pelo Espírito Santo através do amor de Deus. Em 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em João 14,23 diz o seguinte, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, amados, Jesus ele morreu e Jesus ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deixou ali no sepulcro um sinal de que ele iria voltar. E ele falou isso para os seus discípulos, né? Só que os discípulos, ao cair da tarde, em vez de estarem alegres, eles estavam tristes, com as portas trancadas, estavam com medo. Mas o que eu acho glorioso é que o Senhor Jesus, ele sempre nos visita nos momentos oportunos, nos momentos que necessitamos, nos momentos que estamos precisando de ajuda. Jesus sabia que eles precisavam ali da visitação do Senhor e o Senhor foi ao encontro deles. E chegando lá, o Senhor Jesus, ele não censurou os seus discípulos, mas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Amados, quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos vivendo situações difíceis, quando o medo ele procura nos dominar, só a paz do Senhor Jesus para nos fazer superar e vencer o medo. E é essa paz que nós precisamos buscar hoje e em todo o tempo. Amados, nós temos vivido um momento de pandemia, não tem sido fácil para ninguém, muitas perdas, muitos prejuízos familiares, financeiros, vidas. E hoje nós estamos contemplando um momento de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso pode nos trazer medo.
Porém, o Senhor Jesus ele já nos tinha alertado sobre esses acontecimentos. Jesus ele disse que antes do fim viriam os princípios das dores e haveria guerras entre as nações e rumores de guerras. Isso seria um sinal do final. Mas nós temos que entender o seguinte, amados, no final, Jesus virá para buscar a sua igreja. No final, nós iremos ter um encontro com Cristo e iremos morar com Ele para sempre. Por mais que as situações elas tentem nos amedrontar, elas tentem nos dominar, elas tentem nos escravizar, o Senhor Jesus ele disse para os seus: paz seja com vocês. Jesus, naquele momento que apresentou-se para eles, Jesus também mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos, eles se alegraram quando viram o Senhor. E sabe o que o Senhor disse para eles? Mais uma vez o Senhor disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, amados, o Senhor ele nos escolheu. O Senhor ele nos escolheu para nós sermos seus representantes. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós fomos chamados para anunciar esse evangelho que cura, esse evangelho que liberta, esse evangelho que salva. Os discípulos estavam ali trancados. Enquanto eles estavam trancados por causa do medo, eles não teriam condições de fazer a vontade do Senhor, mas o Senhor veio sobre eles com o seu poder, com a sua unção, com a sua glória. E a palavra diz no versículo 22 que Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amados, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a vencer e a superar todas essas situações difíceis. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Jesus ele disse que não ia nos deixar órfãos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo. Além do Espírito Santo, nós temos que entender que Jesus ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus rogou por nós antes de partir. No capítulo 17 de João nós vemos isso. Jesus ele rogou para que o Pai ele nos guardasse do mal, para que ele nos livrasse, para que o Pai estivesse conosco. Por quê? Porque Jesus ele nos escolheu para anunciar sua palavra. Quando nós cremos em Jesus, nós o glorificamos. E Jesus ele quando orou ele disse isso: Pai, eles têm me glorificado, porque eles receberam a palavra que tu me deste. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, quando nós confiamos nela, quando nós cremos nela e andamos pautado por ela e anunciamos elas a outros, nós estamos glorificando o nome do Senhor. E amados, os discípulos eles ouviram a palavra de Jesus. Jesus, ele antes de subir, ele disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. E eles ficaram no templo constantemente, todos os dias, buscando a presença de Deus, em adoração, em meditando na palavra, em oração. E a palavra diz que de repente, quando eles estavam reunidos num lugar, veio um vento muito forte, impetuoso, ou seja, o Espírito Santo veio sobre eles, pousou sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí eles passaram a ter ousadia, o medo não mais os dominou. E aí eles passaram a ser instrumentos, eles cumpriram o que Jesus disse. Jesus disse para eles: como o Pai me enviou, eu os envio. Então, assim os apóstolos, eles começaram a anunciar a palavra de Deus e grandes sinais e maravilhas foram realizados através da vida deles. Por quê? Porque, amados, eles não permitiram que o medo os dominasse a ponto de impedir o plano de Deus na vida dele, que o medo os destruísse. Mas quando Jesus apareceu para eles, eles creram. Amados, infelizmente, ou felizmente também, eles creram quando viram Jesus. Eles precisavam daquela presença. Porém, hoje, nós temos a palavra de Deus para nos guiar,
para nos dirigir, para nos orientar, e nós precisamos crer sem ver, porque Jesus ele disse: bem-aventurado os que não veem e creem. Amados, ali era o início da obra do Senhor. Os apóstolos eles precisavam dar continuidade à obra do Senhor. Por isso que eles tinham que ter aquela experiência tão marcante para que eles pudessem crer de tal maneira a ponto de dar suas vidas para Jesus. Hoje nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos confiar nela. E a palavra diz que o Senhor é conosco. O Senhor ele é a nossa paz, porque ele é o príncipe da paz. A palavra do Senhor em João, capítulo 14, versículo 27 diz assim: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Então, amados, por mais que nós estejamos vendo ou vivendo momentos difíceis, não tenha medo. Confie em Jesus. Confie na sua palavra. Confie na palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.